Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Memórias do Poder Legislativo. Depois de novas denúncias sobre a corrupção na Petrobras, um assunto polêmico dominou as redes sociais: a legitimidade de um pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Nós aqui no Memórias não vamos entrar nessa discussão partidária. O que nos interessa é o debate histórico e os possíveis desdobramentos deste processo que o país viveu em 92 com a saída de Fernando Collor. Para isso, trouxemos um dos deputados que acompanharam de perto aquele dia marcante no Congresso e que votou a favor da saída do ex-presidente. Além de deputado federal, Marcelino Romano Machado foi vereador, presidente da Câmara de Ribeirão Preto, secretário de administração da Prefeitura de São Paulo e, claro, deputado estadual, inclusive eleito como constituinte. Deputado, é um prazer receber o senhor aqui no Memórias. Muito obrigada pela presença. Eu é que agradeço, Viviane, estar aqui com vocês hoje. Agradeço o convite e quero parabenizá-los por essa iniciativa, porque a memória de uma casa, de uma instituição como esta, Assembleia Legislativa de São Paulo, a memória política das nossas cidades, do nosso estado e do nosso país, é muito importante que ela seja mantida. E vocês estão construindo de uma forma digna, de uma forma que vai passar a realidade dos fatos, como aconteceram, aqui nesta TV Assembleia, e eu quero parabenizar vocês por isso. Muito obrigada. Bom, fatos que se repetem, né, deputado? Eu falei agora no começo, o senhor estava num dia histórico do impeachment do ex-presidente Fernando Collor. Como é que o senhor vê essa discussão tomando conta da internet de novo e até das discussões mesmo dos grupinhos que gostam de falar sobre política? A questão naquela época, e se nós transportarmos isso para hoje, não temos que analisar muitas diferenças. Elas são, de uma certa forma, quase que iguais, né? As acusações que levaram ao processo de impeachment ao ex-presidente Collor foram realmente acusações daquilo que vinha acontecendo nas bases governamentais, dentro das lideranças do governo, em função de acertos que eram denunciados e que levavam à grande percepção de que havia corrupção muito grande no governo na época. E isso trouxe o país por uma série de polêmicas, ondas em função daquilo que estava acontecendo, modificações, e acabou a sociedade se mobilizando, e a sociedade se mobilizando acabou influindo e fazendo com que houvesse praticamente um clamor público, foi levado ao Congresso, em função das representações da sociedade fora do Congresso. As questões foram analisadas e o desempenho foi e culminou realmente no impeachment do ex-presidente Collor. Hoje, as questões também estão praticamente dentro desse patamar, né? Nós não podemos saber se vai chegar a essas consequências. Eu quero acreditar que não. Até porque o país precisa de ter paz, o país precisa de voltar àquele seu período de harmonia. E eu espero que, dentro deste processo que nós estamos vivendo, possa servir de lição para muitos, né? Até porque a questão da corrupção é uma questão crônica no Brasil, não é de hoje. Você vê, na época do impeachment do presidente Collor, era a questão de corrupção. Anos atrás também, onde nós tivemos outras movimentações nos governos, a mudança de regimes e tudo isso, o fundamento básico era a corrupção, né? Então, será que hoje, se entrarmos com o processo, ou defendermos, ou a sociedade for mobilizada ou levada a defender um processo de impeachment com o atual presidente, vamos acabar com a corrupção? Não é esse o motivo, não é esse o caminho. Eu acho que o caminho, em primeiro lugar, é cultural. Em segundo lugar, é a mudança das questões políticas e administrativas. Eu me lembro, e eu quero aqui dizer o seguinte, quando as composições políticas, elas começaram a entrar por processo de corrupção
quando os partidos políticos perderam a sua identidade. Quando o processo ideológico passou a não valer mais nada. Quando eu entrei aqui como deputado estadual na Assembleia, existia o bipartidarismo. 79. 79. Arena e MDB. E naquela época não existia o diálogo, a cordialidade, mas não existia conversa política entre os dois partidos e tinha até um certo radicalismo exagerado. Mas um partido não conversava com o outro. Eu, às vezes, precisava, querendo exercer função de líder, vice-líder de bancada e tudo isso, a gente tinha dificuldade, às vezes, em convencer o MDB da época, e nós éramos a Arena, de que os projetos que tínhamos que ser votados aqui eram projetos importantes. Só que você não tinha aquele negócio que hoje tem, uma abertura, a troca de algum favor pelo voto da bancada. Hoje é nítido que isso existe em todas as casas legislativas e principalmente no Congresso Nacional. Tanto é que a coisa mais difícil que nós tínhamos era aprovar um projeto do governador. E como é que nós conseguimos, às vezes, aprovar? Pela própria disposição de alguns deputados do MDB, que eram conciliadores, né? Do próprio presidente da casa na época, do líder, que acertava, se interessava pelo projeto, via que aquilo era um benefício para a comunidade e apenas fazia algumas reivindicações. Dizia, não, o projeto é bom, nós temos algumas mudanças a serem oferecidas. Nós analisávamos as mudanças e, além disso, dizia, olha, só que nós temos o seguinte, como vocês, eles ainda brincavam, como vocês castigam os deputados do MDB, não dando benefícios públicos para as cidades dele, é agora a hora de trocar. Então, nós vamos votar, mas a cidade tal precisa de uma estrada vicinal, a outra precisa de uma escola pública do Estado, tal cidade tem isso, precisa de aquilo. Então, a troca no voto daquilo que já tinha sido amadurecido era em função de benefícios públicos que eram levados para as comunidades que os deputados da oposição representavam. Não era uma troca por apoio. Não, não era troca por emprego, não era troca por dinheiro, não tinha mensalão, não tinha nada disso. Depois as coisas começaram a mudar. Aí criaram uma questão, os partidos de oposição, isso de alguns anos depois, propondo a governabilidade. Então era engraçado, porque às vezes no plenário a gente via um deputado que era contra o governo, né, ir lá e se declarar a favor assim de uma forma tão espontânea. E a gente dizia, mas... De uma hora para outra, assim? Você está assim... Ah, não, meu partido é de oposição, mas eu sou a favor da governabilidade. Eu sou da base do governo. Então eu não posso. Então essa questão é que foi acabando com tudo, né? Acabou a ideologia. Hoje, qual é o partido que defende uma ideologia e que cumpre com ela? Você pode ter no programa do partido. Então, essas coisas todas é que levaram a essa situação. Então, pode propor impeachment para presidente atual, para o futuro e tudo mais, que se não tivermos uma reforma política, mas que não venha, e temos que fazer com que a ideologia partidária venha novamente a prevalecer, porque se eu fui eleito por um eleitor que pensava igual a mim, ele me votou para mim, ou porque eu sou a favor do governo, ou porque eu sou contra o governo. Como é que eu posso ir contra o meu eleitor que me elegeu dentro de uma proposta que eu estava pregando? Então, isso é que tem que acontecer, porque se não acontecer, não adianta. Vão vir outros também e nós vamos passar pela mesma situação. Essas propostas de reforma, o senhor até estava me contando antes da gente começar, já eram também discutidas desde que o senhor estava na Câmara. Sim, tanto aqui na Assembleia de São Paulo, né, nós tivemos propostas importantes, por exemplo, aqui nós tivemos projetos polêmicos, como a mudança da capital, que na época, né, tinha os deputados todos que estão aí na época que contam isso, e eu vivi isso como vice-líder na época da bancada do PDS, e sabia exatamente o que era a proposta, mas em função da falta de diálogo e do radicalismo, né,
aquilo acabou não sendo votado. E, aliás, foi votado, mas foi rejeitado. Acho que 1, 2 votos, alguma coisa assim, a diferença. Mas, de uma certa forma, são projetos importantes. No Congresso Nacional, também nós tivemos vários projetos. Como a gente apresentou, eu tive aí a oportunidade de editar um livro na época que foram propostas para o Brasil. Para o Brasil, que foi todo o meu trabalho no processo revisor da Constituição Federal. Aí fala da reforma política, fala da reforma partidária, fala da mudança do processo eleitoral, né? Enfim, da reeleição para os cargos executivos. Eu acho que, aliás, ele está bem atual. É isso que eu ia falar, isso década de 90, viu, gente? Só para vocês entenderem, mas mais atual do que nunca. Está bem atual. A gente não avançou nesses debates, na opinião do senhor? Não é que não avançou. Existem aqueles que puxam de um lado e os outros que puxam do outro, né? E aí as coisas acabam tendo conflitos de interesse. Por exemplo, na época da proposta da reeleição, a maioria dos deputados eram todos a favor em Brasília, e senadores também, que participavam do processo revisor. Mas existia o pessoal favorável, mas existiam aqueles que diziam o seguinte: mas você vai votar a favor? O governador atual é o fulano, o prefeito atual lá em São Paulo é o ciclano. Pensando assim, ali só naquele vai momento. Vai beneficiar, mas ninguém viu que a minha proposta era melhor do que aquela que foi aprovada. Porque na minha, depois nós pusemos algumas modificações que ela só dava direito à reeleição para os futuros, não aqueles que estavam no cargo. E do jeito que foi aprovada 2 anos depois, ela já possibilitar a reeleição dos atuais, né? E o que é também um processo que a gente tem que pensar, qual foi o acerto que foi feito para a votação disso? Porque não dá para a gente entender como você faz uma lei para beneficiar quem está dentro do poder. Ela é futura, né? A minha proposta, ela dizia, depois das modificações que nós fizemos, isso serão válidos para os próximos prefeitos, governadores, presidentes e tudo mais, que ninguém sabia quem seria. Então, era uma proposta de uma lei impessoal que nós estávamos fazendo. No momento em que ela foi aprovada, dando oportunidade para quem estava no cargo se reeleger, ela passou a ser uma lei pessoal. É isso aí. E reforma tributária estava aqui também? Está aí também. Tem um índice. Depois eu não sei se eu tenho mais exemplares, mas se eu tiver, eu vou mandar um para você. Bem atual. Tá. Deputado, depois de viver tantas histórias e tantos episódios marcantes, teve esse do impeachment, teve essa experiência toda como revisor da Constituição lá na Câmara dos Deputados, 3 mandatos aqui como deputado estadual, que o senhor ficou de 79 a 90, né? O senhor tem uma condição muito privilegiada de enxergar esse cenário político todo que a gente está vivendo. Tem algum momento que o senhor olha para trás e pensa que poderia ter feito diferente? Olha, eu sempre penso isso. Eu gosto de fazer uma reciclagem, né? Para saber se eu estava certo, se estava errado. Mas eu posso dizer para você uma coisa. Se eu voltasse para cá, eu faria tudo igual o que eu fiz. Até porque eu tenho a consciência do meu dever cumprido. Eu não quero aqui praticar nenhum vitupério, né? Mas eu era um deputado frequente, né? Eu não faltava sessões, cumpria com as minhas obrigações, trabalhava não só dentro do processo legislativo, mas trabalhava nas cidades que eu representava, levando obras, benefícios públicos, fazia as reivindicações. E tive um número de colegas que me deixam saudades, com quem eu aprendi muito. Teve deputados que a gente teve alguns até que tivemos discussões homéricas, que eram da oposição e eu era da situação, e depois, quando o quadro virou, eu passei a ser oposição à situação, mas depois acabamos tendo aí diálogos importantes, futuros, fizemos muitos trabalhos juntos, então isso é importante a gente saber que eu, pelo menos, acho, né, que eu
eu votaria dentro do mesmo esquema. Aliás, dentro do processo ideológico. Eu comecei a minha vida pública como fazendo política estudantil. Vamos deixar para o próximo bloco essa história? Já ia perguntar como é que tudo isso começou. É que você pediu a reciclagem, então eu já estou buscando para trás, né? Fazendo as reminiscências. No próximo bloco, então, como começou essa trajetória política do deputado Marcelino Romano Machado. A gente volta daqui a pouquinho com mais memórias, não sai daí. Até já!